Glória ao Senhor. Deus é muito bom e o diabo não presta. Amém? Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o momento, o horário que você vai ver esse vídeo, ouvir essa mensagem. Amém? Mas eu sei porque sei que o Senhor vai falar com você. Amém? Assim como tem falado conosco e nos usado para o louvor da sua glória. Amém, querido? Então, meu irmão, hoje, nunca mais a gente gravou uma mensagem, mas hoje a gente vai compartilhar algo e tem o poder de nos edificar. Amém? Então, eu quero começar falando sobre uma missão que um homem teve, e nessa missão ele veio com uma mensagem, né? Então, esse cara ele se chama João Batista. João Batista ele foi enviado por Deus com uma missão e em seu coração ele trazia uma mensagem. Amém? Então, e essa mensagem é o tipo de mensagem que muitos nos dias atuais não gostam muito de ouvir, né? Certamente porque se acham que estão certos, estão muito corretos, estão vivendo bem, né? Mas a mensagem ela vem com um propósito. A palavra de Deus ela é tipo um espelho, quando eu me olho, né? Então eu vou poder observar rugas. Quando a gente observa a palavra do Senhor, a gente começa a enxergar as nossas falhas, os nossos erros, e de imediato devemos nos posicionar com atitudes de mudança. Amém? E Mateus capítulo 3, versículo 1 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, a pregação de João Batista no deserto não era uma ideia de João. Não era uma ideia humana, era um propósito de Deus. Porque na sua pregação ele trazia a mensagem de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus dos céus está próximo. Então a mensagem que ele trazia era a mensagem de arrependimento. E ele dizia: o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então essa era a missão de João Batista, trazer uma mensagem. A missão dele, os terrenos, o caminho desalinhado que precisava ser alinhado, era um povo, eram os corações das pessoas, porque era o caminho, era a terra pela qual Jesus iria caminhar, era o coração do homem. O reino dos céus está próximo, porque Jesus estava chegando. Às vezes alguns de nós aprendemos e muitas vezes vivenciamos isso, que o reino de Deus, reino dos céus, é um lugar para o qual a gente vai quando morrer. Se a gente for para a palavra, certa vez, lá no Lucas 17, a Bíblia diz que os fariseus interrogaram Jesus, questionando quando viria, ou de que forma viria o reino dos céus.
Então Jesus dá uma resposta para eles dizendo: o reino dos céus, o reino de Deus não vem com visível aparência. Não é algo que você pega, que você toca, que você manuseia. Mas o reino de Deus estará dentro de vós. Então, Jesus estava chegando, segundo a mensagem de João Batista, Jesus estava chegando para trilhar esse caminho que outrora estava desalinhado, mas agora João Batista estava com uma missão de alinhar esse caminho. E agora a mensagem que Jesus iria trazer, a mensagem do reino era justiça, paz e alegria. A injustiça que estava havendo e acontecendo, Jesus vinha com a justiça, falando, pregando, ensinando, anunciando o que é certo, o correto. Jesus estava trazendo paz aos corações dos homens, para que eles pudessem desfrutar de uma alegria que procede do Espírito de Deus, justiça, paz e alegria do Espírito. E João Batista, ele veio com essa mensagem de arrependimento. Às vezes, quando se trata de arrependimento, dentro de uma das quatro paredes da denominação, certos irmãos, eles têm a ideia, querido, de que essa mensagem não é para crente, para cristão. Irmão. A mensagem de João Batista, ela ainda ecoa nos dias atuais, ela continua viva, ativa nos dias atuais. Sabe por quê? Porque nós precisamos todos os dias da nossa vida nos corrigir, analisar a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Porque João Batista, a gente vê que ele foi um homem de sucesso. Na ideia humana, isso dentro das chamadas igrejas, das quatro paredes, na ideia humana, um homem de sucesso é um homem que alcança um diploma, um doutorado. Isso é sucesso para eles? Pode ser. Mas a visão de Deus não é essa. Sucesso é alcançar bens, é dinheiro, é riqueza, é coisas. Onde, na visão de Deus, querido, um homem de sucesso é um homem que cumpre a sua missão. Sucesso é cumprir uma missão. Deus nos deu uma missão. A nossa vida aqui na terra, ela não é para sempre. A nossa vida aqui na terra é um curto espaço de tempo, o qual nós devemos aproveitar da melhor forma possível. E a melhor forma de aproveitar a nossa vida aqui na terra é vivenciando uma vida, uma relação com Deus. Ninguém desfruta de um relacionamento com Deus se primeiro não tiver uma convivência com Ele. Nós temos uma missão. Então, eis aí um conselho, querido, para mim e para você. Não se permita ir para casa. Não se permita voltar para Deus sem cumprir sua missão com uma missão incompleta. Às vezes deixamos de fazer o que é certo por a gente pensar naquilo que vão pensar de nós, naquilo que vão falar sobre nós. Não devemos parar por conta disso. Pensando, imaginando naquilo que vão pensar e falar sobre nós. Jesus nos trata como árvores. Uma árvore, para uma árvore existir, uma semente foi semeada. Cristo é a semente incorruptível.
foi semeado por Deus em nossos corações, querido. É por isso que nós existimos. E precisamos entender nossa missão e cumprir a nossa missão na terra. Uma árvore, ela está na terra com um propósito, com uma finalidade. O propósito da árvore é crescer. O propósito da árvore é ser frondosa, é proporcionar sombra, é acolher. O propósito da árvore é proporcionar, é produzir frutos que venham alimentar outros, que venham proporcionar, e esse alimento proporcione vida para outros. E a nossa missão é essa, é alimentar. Agora eu pergunto, uma pergunta que não quer calar: qual é o tipo de alimento com o qual o povo de Deus tem se alimentado? Com que tipo de alimento pessoas que foram levantadas com uma responsabilidade, com uma vocação, com um dom de Deus para se mover nele e ajudar pessoas e cuidar de pessoas? Pelo contrário, essas pessoas, elas se intitulam, elas se acham e querem ser e se demonstram ser maior do que os outros. Para Deus não há acepção de pessoas, somos todos iguais, não importa o seu cargo, sua posição. E ensina coisas, querido, que coloca as pessoas em submissão a si mesmo, como se fosse os deuses evangélicos. A igualdade não existe, a humildade não existe. Somos árvores de Deus na terra, e há um propósito para estarmos aqui. Amém? Então, querido, precisamos nos analisar todos os dias da nossa vida. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, ele diz, 5:14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. E Cristo vai trazer esclarecimento para você. A pessoa mais interessada em que você aprenda é o Senhor. O Senhor Jesus certa vez diz: Pai, graças te dou, porque foi e é do teu agrado, Senhor, ensinar essas verdades para os seus. Deus tem prazer, querido, em nos ensinar. E nós devemos ter prazer em querer aprender com o Senhor. E não querer ficar focado em homens, dependendo de homens, testemunhando história de homens. Devemos ter a nossa própria história, o nosso próprio testemunho. Qual o tipo de alimento que o povo tem recebido? A mensagem trazida por João, ela foi verbalizada por João. Mas podemos entender outra verdade, que uma mensagem que está dentro de nós, ela precisa ser expressa pelo nosso viver, pelo nosso comportamento. Essa é a mensagem mais poderosa que existe. Sabe, irmão, e eu espero de verdade que essa mensagem, ela tenha falado com você, ela tenha chegado, e ela vai chegar até você. Acorda, desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, sai do meio dos mortos e desfruta da vida em Cristo Jesus.
para que você tenha esclarecimento, Senhor, sobre sua vida e verdades que nós precisamos saber e que os homens não estão nem aí para anunciar para nós. Eles querem anunciar o que eles querem, o que agrada a eles, o que vai proporcionar o bem para eles. Isso sim, a gente vê isso todos os dias. Mas eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus, a fome e sede do Senhor na sua vida, no seu coração. Que você passe a ter fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, de fazer o que é certo, de andar certo. E fazer o que é certo, querido, é a gente fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Conheçamos ao Senhor e prossigamos. Para conhecer o Senhor, precisamos nos esforçar. Precisamos ser decididos a pegar a nossa Bíblia, não somente ler, mas estudar e aplicar na nossa vida. Amém? Então, Deus te abençoe ricamente. Curta essa mensagem, seja edificado, seja abençoado em Cristo. Dê um joinha, divulgue ela. Amém? Deus é muito bom, meu irmão. Deus é muito